Sejam bem-vindos a mais um episódio do Gorila Podcast. Esse episódio a gente vai falar com a doutora Marina Veloso. Uma amiga nossa, uma parceira nossa. Marina, você tem quanto tempo de dentista? É dentista, odonto? Como é que... É, do jeito que você quiser chamar, as pessoas chamam Doutora dentista. dos dentes. Dentista. Isso. Quanto tempo Eu no sou mercado? formada há 16 anos. 16 anos. A Marina é mãe de 3 filhos, esposa do Isaac, todo Nicolas Cagezinho. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado que ela atua, o segmento que ela atua, o papel dela como influenciadora, como mãe, como cristã. O que ela quiser falar, ela vai falar, porque aqui é livre, é dela. E antes a gente queria agradecer os nossos patrocinadores, né? A Coif Odonto, tá aparecendo ali uma parceira nossa, o Sunbrights, que deixa a gente no grau, na régua, viu? E para vocês que estão entrando pela primeira vez, curta, se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta, tira dúvida, compartilha, o aviãozinho para todo mundo, para a família toda. Vovó, olha a doutora Marina, pá. Entendeu? Então vamos lá. Vinícius, quer falar alguma coisa? Eu não. Sejam bem-vindos a mais um episódio Ou da não Gorila. sejam bem-vindos também. Porque Ou também não. Não se Ou importou tanto muito. faz. Ou tanto faz. Não, obrigado. Marina, 16 anos de formada, como que você começou nesse mercado? Como que foi para você assim? Quero virar dentista. Na realidade, eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer. Como eu venho de uma família onde a maioria das pessoas são formadas em direito, eu achei que eu ia fazer direito também. Uhum. E quando eu fiz o vestibular, não passei, né? Aquele negócio, eu falei, não, eu quero fazer uma coisa bem diferente de todo mundo. E na época, meu irmão tinha ido embora para São Luís e eu tinha que escolher algum curso que tivesse lá. E daí, na hora que eu comecei a ler, eu falei assim, eu vou fazer odontologia, porque acho que a odontologia vai dar dinheiro. Aí é o golpe. Igual quando eu fiz educação física. Aí cai quem quer. E aí eu escolhi, eu falei, odonto, acho que vou fazer odonto, dá dinheiro. Nome bonito. Né? Odonto. Meu sonho sempre foi ver gente de boca aberta, assim, com cheiro de mortadela. Né? Mas aí eu fiz o curso, passei no vestibular e graças a Deus me apaixonei pelo curso, né? Então, assim, eu tive, durante esse período da odontologia, como eu fui embora, eu voltei para a Imperatriz no meio do curso, porque eu não estava me adaptando muito bem, porque sempre morei filha de mamãe, né? Aí, na hora que o bicho pega, que você vai para a realidade de ter que morar só, de ter que ter responsabilidade, eu senti o peso de tudo isso, voltei. E aí eu tranquei a faculdade por 6 meses e depois eu voltei para São Luís de novo, dei continuidade ao curso. E nessa volta, acabou que eu amadureci, porque eu acho que o que dificulta também é porque eu acredito que hoje as pessoas entram na faculdade muito cedo. Sim. E na minha opinião, para mim, não foi tão legal porque eu senti muito o peso da responsabilidade, né? Mas enfim, me apaixonei pelo curso, me formei em 2005 e fiz um curso de estética dental. Voltei para a Imperatriz e montei minha própria clínica. Você formada, já abriu o consultório? Você chegou a trabalhar em outros lugares? Né? Eu trabalhei em prefeitura, né, na época, aqui no interior do Pará, que era pertinho, e trabalhei numa clínica em São Luís de uma amiga minha que era voltada só para a parte de ortodontia, que é a parte de aparelhos ortodônticos. Então, enquanto eu fazia o curso de estética, eu aprendi a fazer orto. E quando eu vim para a Imperatriz, eu montei uma clínica franqueada de ortodontia. E aí foi quando eu entrei no curso de ortodontia, fiz o meu curso em Brasília. Foram 3 anos, né, indo e voltando todos os meses. E eu acabei me especializando nessa área. Né? Então, hoje eu sou especialista em orto e tenho pós-graduação em estética dental, né? Que foram as 2 primeiras que eu fiz. E eu trabalhei 6 anos.
E a parte de estética facial? Já foi depois que eu voltei a morar em Imperatriz, porque logo em 2011 eu casei, e aí meu esposo foi transferido, eu fui morar em Marabá, morei lá por 2 anos, depois ele foi transferido para Teresina, eu morei em Teresina por 3 anos, então nós ficamos 5 anos longe, né? Então nessa época eu abri mão da minha profissão, eu passei 3 anos parada. Enquanto eu morava em Marabá, eu trabalhei como dentista na clínica de outras pessoas e mantinha o consultório aqui. E aí chegou um tempo que ficou insustentável essa situação, eu tive que vender tudo, me desfiz de todos os equipamentos que eu tinha. Foi quando eu fui embora para Teresina e lá eu só pari menino. Eu tive a Isabela, depois eu tive o Samuel, então passei 3 anos totalmente fora do mercado É uma questão de odontológico. perspectiva. Se perguntar para Isaac, ele vai dizer que foi um tempo proveitoso. Mas foi isso, eu passei esse tempo parada, né? Passei esse tempo totalmente fora do mercado odontológico. E quando eu estive fora, para mim, naquele momento, foi muito bom, foi interessante. Eu tive a oportunidade de ficar com os meus filhos. Foi um momento em que eu me dediquei realmente só à minha família. Eu fiquei fora mesmo. E quando nós voltamos para a Imperatriz, o Isaac sempre falava, amor, volta para tua profissão. E aí eu já estava meio que desanimada. Na época, o cenário odontológico não estava muito favorável, né? Muitos colegas se reclamando que o mercado não estava legal. E eu realmente não queria mais voltar. Eu queria entrar no comércio. Eu queria montar alguma coisa para mim e eu não queria mais voltar para a odontologia. E logo que eu cheguei, uma colega tinha comprado uma clínica e me convidou para eu trabalhar com ela. Daí eu fui trabalhar com ela, trabalhei com ela durante 2 anos. Logo engravidei do meu 3º filho. Aí então assim, quando eu achei que o negócio ia engrenar de novo, eu tive que dar uma parada, né? Daí eu tive o Pedro, que é o meu 3º filho, tive que dar uma desacelerada de novo. E nessa da desacelerada, foi quando eu conheci a harmonização, que foi há 4 anos. Né? Na verdade, há 5, porque foi durante a gestação. E aí, logo que eu tive o Pedro, ele ainda era bem bebê, eu fiz o meu primeiro curso, ele devia ter uns 4 meses. Quando eu fiz o meu primeiro curso de harmonização orofacial. Harmonização o quê? Orofacial. Ah, tá. Que é tanto oro a parte bucal e facial, né? Então, o dentista, ele é especialista em harmonização orofacial. Os outros profissionais da saúde é só harmonização facial. Depois de um tempo, eu até fui pesquisar para entender a relação, mas digamos que as pessoas que estão assistindo não entendem a relação. Qual que é a relação entre a estética facial e a odontologia, né? Por que um profissional de odonto é habilitado para isso? Até porque teve muito... Eu já ouvi falar muito assim de conflito até de alguns médicos, cirurgiões plásticos em conflito com outras profissões estarem fazendo alguns procedimentos estéticos também. Isso. Na realidade, o cirurgião dentista, que é quando a gente sai da graduação, nós somos cirurgiões. Né? Então, nós somos cirurgiões de cabeça e pescoço. Então, por exemplo, quando uma pessoa sofre um acidente de trânsito, quebra qualquer tipo de osso da face, o cirurgião dentista, especialista em traumatologia bucomaxilofacial, ele tem habilidade... Fala 3 vezes, Vinícius. Nossa, quem quebra a mandíbula. Exatamente. Se eu falar 3 vezes, aparece o Beetlejuice aí. Eu sou o dublador oficial. Você dela. diminui cabeças assim? Não dá. Ei, Vinícius, não é dessa não vez. vai ter jeito pro Vinícius. Não, ele pensa que botou esse boné e a cabeça esconder. É a diminuiu. boneta. Eu fiquei sabendo que agora chama de boneta. Eu tô usando uma boneta aqui. Tá parecendo Em um homenagem ao nosso dirigível. producer. Ó. Producer man. Então, nós somos habilitados a trabalhar nessa área, né, de traumatologia, desde que se faça a residência e tenha, né, essa especialidade. Então, a gente já tem esse domínio da face.
E quando, por exemplo, a minha especialidade de ortodontia, eu faço tanto ortodontia, que é a parte que mexe com a movimentação dos dentes, como ortopedia facial. Pessoas Quem que tem cara têm... de joelho, por É, exemplo. pessoas que... Não. Tá com o Pessoas pé no- que têm Quem nasce com o pé no deficiência... nariz. Deficiência no crescimento ósseo facial. Por exemplo, pessoas que às vezes crescem muito a mandíbula, fica Pra frente, com aquele assim, queixo, é ou que aquela tem um que- queixo muito curto. Entendi. Né? Então, Tipo, Nora durante Rosa. a infância, a gente consegue tratar isso com aparelhos ortopédicos, mas depois que ele se torna adulto, vem a cirurgia, né, para correção dos ossos, que é a cirurgia ortognática. Então, quando a gente vai fazer qualquer tipo de movimentação facial, a gente está harmonizando a face. Então, se o profissional da estética vai fazer lentes de contato ou vai fazer facetas em resina composta, que é basicamente o mesmo conceito da lente de contato, só que feito de forma direta no consultório, não tem aquele trabalho laboratorial, né? O que é mais duradouro? Na verdade, hoje em dia, os dois são bem duradouros, né? Depende muito da habilidade técnica, porque a resina composta hoje ela é bem semelhante aos trabalhos de lente de contato feitas em laboratório. E se o cabo não vai ficar roendo um ossinho de galinha assim? É, aí nem o dente natural pode sofrer isso, né? Porque a gente acaba quebrando. Imagine o material. Mas é verdade que quando bota esse negócio não pode morder carne com o dente da frente, não pode morder Não, maçã? pode sim, pode. Mas assim, por exemplo, aqui no Nordeste a gente tem uma mania de roer o osso da galinha, ou vai comer uma costela. Não, mas quer o ficar... dente bom pra roer o osso é lá de trás. Pois é. É, Não, é mas pode. tudo Ele é suco. feito pra rasgar, ele é feito pra morder. Entendi. Só que até o nosso dente natural, se a gente força de forma errada, ele quebra, né? Imagine o material. Então, quando a gente vai fazer lentes de contato ou qualquer trabalho estético nos dentes, a gente tem que harmonizar com o tamanho do rosto, com a cor da pele. Por que que hoje as pessoas às vezes têm medo de fazer lente de contato? Porque fica branco demais. A pessoa fala, fica muito artificial. Às vezes é... Ai, não, quando eu fizer, eu quero que o meu sorriso apareça no escuro. Olha aí, ó. Branco papel. Neon. Então, isso acontece muito, porque às vezes não há uma harmonia na escolha da cor, no tamanho, no formato. E aí, ao invés de harmonizar o sorriso, você desarmoniza. Então, a gente tem que fazer toda essa análise facial. Né? Então, o dentista ele sempre faz análise facial para os trabalhos odontológicos, né? Voltados para a boca ou para cirurgias faciais. Né? Então, assim, o dentista, por exemplo, ele é habilitado também para fazer prótese ocular. Então, quando a pessoa perde o globo ocular, o dentista que faz a especialidade nessa área, ele tem a habilidade técnica para reproduzir a prótese ocular. É porque próteses é faciais. interessante isso porque você limita muito. Por exemplo, quando você fala que a pessoa é dentista, você pensa no prefixo, dente. E aí você limita. Não, ela só mexe com dente. Não, mas a maioria das profissões são desse jeito. A pessoa... eu acho que percepção é limitante. a percepção é limitante. Porque... Quando eu falava que eu era formado em educação física, eu falava, você dá aula no recreio. Então, você é professor de queimada. Aí eu falei, tu é engenheiro mecânico. Meu carro tá com problema. Não, Tu conserta micro-ondas? Não é. Mas tem uma vertente muito grande, eu acho que na maioria das profissões, né? O que falta mesmo é esse conhecimento de mercado e a especialização, buscar essa especialização. Mas você estava falando, né? Que aí vai depender de uma análise do especialista nessa parte de harmonização. Só que tem uns clientes que são mais chatos, né? Tem um povo que quer fazer coisa demais e acaba dando errado. Como é que é esse... A Elza Soares é tua cliente? Ela não assiste a gente, não. Ela não assiste a gente, não. Tá desarmonizada ali. Tá bem desarmonizado. Tá rolando uma briga naquela harmonia. Então, essa pergunta que o Vinícius fez é bem interessante. Eu só queria entrar rapidamente aqui como que o dentista começou a entrar nessa área da harmonização. Então, nós começamos a utilizar, por exemplo, a toxina botulínica, que é o Botox, para tratamentos de dor facial, né? Gente que amanhece com a musculatura da face muito dolorida,
né? Tem problemas, por exemplo, na articulação, abrir e fechar a eu boca. conheço gente, uma amiga nossa que tinha esse problema. Ela falava, acordava, ia dormir bem, mas acordava com dor de cabeça. Por causa do... apertamento, bruxismo. bruxismo. Então, assim, existe uma fatia dos colegas que usam a toxina botulínica como coadjuvante, né? No auxílio da dor. Outros acreditam que não faz muito efeito, né? Então, vai muito da percepção de cada um. E a gente começou também a utilizar o ácido hialurônico, que é o que a gente usa hoje como preenchimento, para viscossuplementação da articulação. Moço, por exemplo, moço. Vai ter Rafael, né? isso aqui. Ai, gente, eu vou explicar. Moço, Esse episódio... Perdão, porque perdão. os nomes que ela falou ali... Você tava falando 10 nomes aí que eu não sei nem o Até onde eu nome. lembro, foi o que deixou o Coringa com aquela cara. Ó, eu vou facilitar. E ela fala ligeiro, como se eu... Como se todo mundo É o estivesse ácido sabendo. hialurônico do botulínico. Te acalma, Então, mulher. vamos lá. Vai. Vamos lá. O Vinícius é formado no mercadinho. Então vamos lá. O Botox, né? É utilizado para Qual as desses dores. nomes é o Botox? É a toxina botulínica. É a marca Botox. Ah, tá. Ok? Botox é a marca. É, porque como ela é mais conhecida pelo nome da marca... igual o Bombril, Cotonete. Leite moça, né? É mais ou menos isso. Então, a gente usa ela para relaxar a musculatura. Então, aquela pessoa que aperta muito, quando você aplica a toxina, ela passa a relaxar. Então, auxilia no tratamento da dor, né? Ele não é que ele vai curar, mas ele auxilia no tratamento. E o ácido hialurônico, que é o que a gente usa como preenchimento, para preenchimento labial, preenchimento de olheira, para fazer toda aquela harmonização, a gente utiliza na articulação do abrir e fechar a boca para hidratar, que é o que eu falei, que é a viscosuplementação. A mesma coisa que os ortopedistas Conheço como usam lubrificante. muito. Exatamente, Exato, lubrificante. lubrificar a articulação. Exatamente. Porque quando dá aqueles estalos, que a pessoa abre, faz né? Então, às vezes é um desgaste. É o quê? É perigoso isso? É porque ele fica... Ele tá se identificando. De vez em quando, estalo direto. tu olha o Vinícius, ele dá assim... Meu paciente. Vai já, Não vou sei se já ele- carregar ele. Eu não sei se ele tá falando com um amigo imaginário, se tá alguma coisa acontecendo. Não, mas é sério, vez do outro estala aqui. Pois é isso. Então, a gente começou a usar os produtos para tratamento da dor. E daí foi quando foi tendo essa percepção da harmonização. Então, a gente utilizava de forma terapêutica, né, para tratamento. E de uns 8 anos para cá, nós começamos a utilizar de forma estética. E daí foi quando surgiu a harmonização. Então, o Vinícius perguntou, né? Mas como que é isso? Porque tem paciente que pede e acaba exagerando. Na minha opinião, eu sou defensora da naturalidade. Entendeu? Então, Eu assim... também. Nasceu feio, é melhor morrer feio. Não. Não, Naturalidade, amado. que eu quero dizer assim, Não, tem que tem- ter bom senso, aí vem a história do senso. Olha, Bom senso. Olha, rapaz, ela Rapaz, participou. tô de- aprendendo. Onde é que tá orgulho, é um orgulho. A pessoa tem que ter bom senso na hora de avaliar o rosto, né? Então, assim, o que eu acho? Com essa questão dos filtros do Instagram, não sou contra filtro, até porque eu uso, viu, gente? Com a questão dos filtros do Instagram, as pessoas começam a ver defeitos onde muitas vezes não tem, né? E aí elas A pessoa começam acaba querendo ficar igual o filtro. desejar um rosto parecido com aquele filtro, ou um rosto parecido com alguém que é famoso, que ela admira, e aí começa a ter... Gente, isso é uma opinião minha, tá? Começa a ter uma alteração na autoimagem. Sim. E aí elas começam a fazer procedimentos, e aí vão querendo cada vez mais. Então, o que eu acho? Eu acho que a pessoa acaba se conectando com quem ela se identifica. Então, assim, 90% dos meus pacientes são pessoas que não querem que ninguém perceba que ela fez a harmonização. Elas querem melhorar, mas elas não querem exagero. Elas só querem ficar mais porque, na bonitos. verdade, E vai ser Procedimento gradativo também, Isso. né? Mesmo Exato. que faça muito, mas seja gradativo, construído. né? E, tem né? que, e o nome já diz, tem que ser um negócio harmônico. Tem gente que você olha, a pessoa preenche a maçã do rosto, né, de um jeito que você fala assim, rapaz, alguém deu um murro na cara dessa pessoa. Porque não é... Pô, você vê que não é natural.
E aí começa a ficar feio. Exatamente. E isso virou até uma questão cultural. Tem muita gente... Tem aquele cara... Tem um cara que o pessoal chama de o Ken humano. Ele já fez e desfez. Ele já fez, desfez. Tem um outro cara que falou que queria ficar parecendo com a Kim Kardashian. O cara parece mais comigo do que com a Kim Kardashian. E se tu procurar, tu vai ver. Ele ficou bem feio. E aí você olha e fala assim, cara, o que leva uma pessoa a chegar nisso? Entendeu? Porque... E essa questão da autoimagem, ela é muito sutil. Porque você mexe ali, aí você fala, pô, não vou jogar fora o investimento, mas não ficou bom, então vou fazer outro para complementar. Aí daqui a pouco tua cara tá parecendo um quadro do Picasso e você não sabe como é que eu volto a ser eu. E tu não sabe como voltar. E assim, então as pessoas que gostam de um procedimento mais exagerado, elas acabam procurando profissionais que ou são assim, têm um rosto muito cheio de procedimentos e tudo mais, porque elas olham e falam, eu quero ficar igual a doutora fulana de tal, né? Ou elas realmente vão de canto em canto, que é o que acontece demais. As pessoas, elas não sabem associar a entrega do resultado ao preço que se cobra. Acaba numa oficina de lanternagem. Entendeu? As pessoas, elas se preocupam muito com o preço e esquecem do real valor da entrega do resultado. Então, hoje, a gente vê, infelizmente, uma prostituição do mercado, porque, mas ali é tanto, mas ali é tanto. Mas por que você cobra tão caro se o produto que você usa é igual ao produto da pessoa? As pessoas não conseguem entender que o que a gente vende não é um produto. A gente entrega um resultado. Então, não é só... Então, vamos fazer o seguinte, eu te vendo a seringa de ácido hialurônico e você aplica lá na sua casa. Se é só o produto. Não é? Se é só o produto. O que eu vejo muito você acaba vendendo autoestima. Exatamente. Como é que você mede a autoestima da pessoa? É complicado. Você sabe que a pessoa tem um desejo, né? E ela pode chegar até com um modelo lá, uma foto, quero ficar parecido, Acontece ter essa demais. boca desse jeito aqui. Eles chegam com foto, eu quero ficar assim. Aí você fala assim, amada, seu rosto nem cabe uma boca desse tamanho. Aí Exatamente. você pergunta, quando que você virou fã do Patati Patatá? Então a gente vê muito isso. As pessoas às vezes chegam com foto, dizendo que querem ficar igual a fulano, ou então dizer, eu quero uma boca. Eu reclamo direto com o meu barbeiro disso. Oh, meu Eu levo a do Brad Pitt, ele fala, não dá. Eu falo, te especializa, cara. Tá difícil. Tadinho, Wesley sofre. Ó. E aí a harmonização, que seria algo para melhorar, ela tá se tornando uma transformação de face. Né? Então, assim, agora é meio que uma regra de padrão de beleza a mulher ter nariz empinado, boca carnuda, malar marcado, mandíbula marcada, queixo pontudo, sobrancelha arqueada. E isso, na minha opinião, não é pra todo mundo. Não. Tem mulher que tem um rostinho de boneca. E não vai colocar um bocão numa pessoa dessa? E não fica legal todo mundo ter o mesmo rosto. Exatamente. E já tanto virou um padrão que as pessoas falam é a boca de blogueira. Olha Porque aí. tem muita influencer que tá com a mesma boca, todas elas. E, assim, eu acho interessante isso. Eu não entendo de moda, não entendo de estética, mas eu lembro que, por exemplo, quando uma das entrevistas da Gisele Bündchen, ela fala que ela, no começo, ela já foi muito rejeitada. Por quê? Porque a beleza dela não é padronizada, né? O nariz dela é meio torto. Que é isso? Não, se você pegar, separar item por item, a Giza torta. Se você separar ela, né, parte por parte, não tem perfeição. O nariz, só que é o que você fala, harmoniza, conjunto, né? As pessoas não entendem que se você tiver o nariz perfeito, o olho perfeito, a boca perfeita, que talvez quando juntar tudo não dá certo. É verdade. Vai virar o senhor cabeça de batata. E só que aí, beleza, eu queria voltar um pouquinho, porque você falou que você tinha meio que perdido o tesão pela profissão. Isso. Certo? Como que você... a gente já vai chegar no nível que você está hoje, mas como que você recuperou isso? Tinha conta para pagar? Não. Eu tive muito incentivo do meu marido. Ele acreditava mais na minha profissão o Nicolas do que Cagezinho. Entendeu? Porque, tipo assim, quando não é que o sorriso do Isaac é perfeito.
Quando eu casei com ele me viu em um momento legal, né, da profissão. Então, a gente usufruiu, né, do meu trabalho. E eu trabalhava com outra área, né, porque eu trabalhava com a parte... Não que hoje eu deixei. Eu continuo trabalhando com todas as áreas da odontologia, tá? Mas, assim, hoje eu trabalho mais com harmonização. Então, assim, ele acreditava mais... Ele que me incentivou, ele que falou, não, amor, volta e tal, vamos, tenta de novo, se de fato você vê que não dá mais, aí daí a gente parte para outro lado. Então, quando eu voltei, apesar de ter sido somente 3 anos, eu vi que eu estava totalmente desatualizada. Sim. Porque a odontologia ela é muito tecnológica. Entendeu? Então, tipo, hoje tu compra um equipamento, amanhã aquele equipamento, daqui 1 ano, 2 anos, já tem outros produtos. E eu trabalhei no consultório dessa minha amiga e depois eu trabalhei no consultório de um outro colega que já era mais visionário. Então, quando eu fui para esse outro consultório que a persona do cliente era diferente, eu comecei a me encantar mais pela odontologia. Eu comecei a ver uma odontologia mais tecnológica, com produtos diferenciados. E isso me fez... ter sabor de novo, né? E eu não queria montar clínica de novo, consultório de novo, não queria nada. Daí minha mãe estava finalizando um prédio e ela me ofereceu a sala. Eu falei, ai, mãe, mas eu não tô afim, não queria voltar àquela história de ter funcionário, aquela preocupação do empresário, né? Eu não queria mais aquilo. Então, é mais fácil fugir do que você enfrentar o problema, né? Sim. Enfim, mais uma vez meu marido, vamos montar o consultório, vai dar certo. Eu falei, meu Deus, eu não tenho um cliente. Eu vou atender quem? Né? Mas, enfim, montei o consultório. Foi algo muito rápido. Em 1 mês e 15 dias, né? 45 dias eu já estava dentro da sala com tudo pronto. E do jeito que deu, do jeito que o dinheiro dava naquela época, com o que tinha. E daí eu saí ligando para quem, né? Para os parentes, para os amigos. Chega aqui, deixa eu harmonizar essa tua cara. E na época, eu ainda nem fazia tanto harmonização, eu fui mais para a parte odontológica mesmo. E foi quando eu percebi que a internet era o nicho. E aí foi quando eu entrei no Instagram. Eu acredito que talvez eu tenha sido a primeira dentista imperatriz a fazer stories e começar a explicar... né, os procedimentos e começar a falar. E daí eu comecei. Eu não tinha ninguém para atender, né? Então eu passava o dia gravando vídeo. Explicando como é que funciona. O procedimento. Então quem olha meu vídeo pensa que, meu Deus, consultório lotado. Esse talento Só que todo. não, querido. Não tinha o que fazer. Eu dizia, vou. Aí eu fazia lista do nome das pessoas que eu conhecia. Quando eu encontrava alguém na rua, eu falava, olha, mantém consultório, né? E daí eu fui. E Demorou muito? eu considero que não, porque é óbvio que eu ainda não estou no lugar que eu planejei, que eu planejo na realidade. Eu quero chegar mais alto, mas eu acredito que para quem tem menos de 3 anos de consultório, eu sou um milagre. Amém. Né? Então, assim, eu acredito que Deus realmente me abençoou nesse processo, né? E porque quando eu abri o consultório, eu não tinha um paciente. Se dissesse assim, não, eu tenho... Você lembra quem foi teu primeiro paciente? Lembro. É? É. Porque na Ainda realidade, é? Ainda é minha paciente. É a dona Terezinha. Oh, glória a Deus Dona por Terezinha Trajano. ela. Tá harmonizada ela? Tá. Glória a Deus. E ela era na verdade, ela era minha paciente de orto na clínica que eu trabalhava. Só que quando eu saí de lá, eu não chamei ninguém, né? Porque os pacientes eram lá, então... Sim. Porque tem um negócio que pouca gente conhece que chama ética. É. Que é meio difícil de achar. Não tem cadeira na faculdade sobre isso. Né? É verdade. Mas tem nego que cai matando mesmo. E aí ela me procurou na época, falou, olha, eu soube, como ela tinha um contato mais pessoal comigo, ela tinha meu telefone, e ela me ligou e eu falei, não, então, ok, eu vou lhe atender. Né? Ela me procurou e tudo, e ela foi a minha primeira paciente, foi a primeira pessoa que eu atendi.
E aí depois foram vindo os primos, os parentes, os amigos, e aí Deus foi mandando e eu fui fazendo esse trabalho de formiguinha mesmo. Então, assim, tinha dia que eu entrava R$200, né? Eu não cobrava consulta para facilitar. Então, tinha dia que eu passava o dia inteiro fazendo orçamento e ninguém fechava. Mas, enfim, foi esse trabalho de formiguinha, né? É frustrante, né? É frustrante, mas aí vem aquela frase de efeito, né? Que você pode mudar. Como que você vai fazer com a situação, né? Depende de como você lida com a situação. É bem bonitinho isso, né? Lindo. A gente Dá pra botar faz, num calendário. né? Fala isso aí na internet e tal. Depende de como você vê a situação. Mas na hora da situação... Copo meu meio amor, cheio. Tu só Copo olha a meio parte cheio. ruim mesmo. Você só olha a O parte copo meio ruim. cheio. Não tem boleto meio pago, pai. A gente dá aquele medo, né? Mas eu considero que para quem tem menos de 3 anos de consultório, eu consegui fazer um bom trabalho. Né? Como, assim, é engraçado que você fala dessa trajetória toda, parece que demorou, eu achei que tinha demorado mais do que 3 anos. Foi rápido, ela foi rápido. Né? Mercado, é porque as pessoas, na verdade, é uma falsa percepção do que é estar no mercado, ou empreender, ou ser um empresário, que as pessoas acham que você sabe o que você precisa, você tem um lugar para atender, tá tudo resolvido. Por que as pessoas não entram? Por que elas não fecham? Por que elas não sei o quê? Você só descobre conforme você vai fazendo. A nossa abordagem inicial, a forma como a gente trabalhava há 2 anos atrás, mudou bastante. Por quê? Porque não é que a gente mudou aquilo que a gente acredita, mas a gente vai adaptando a forma de entregar isso. A gente ainda acredita no que a gente faz, mas a gente entende que o cliente não tem o nosso ritmo. Entendeu? Então, até a forma de expor o nosso trabalho tem que ser... ficar claro para o cliente. Então, é uma adaptação. Todo dia é um aprendizado. Cada orçamento que não é fechado, você tem que aprender alguma coisa. Entendeu? Ou sobre você, ou sobre o cliente, ou sobre o mercado. Mas você não pode... esse negócio. É frustrante. Eu perguntei se é frustrante. Você falou, é frustrante, mas é aí que está a questão. Tipo, muita coisa vai ser frustrante. E daí? Vai parar? Entendeu? Então, eu acho que essa visão aí é o que mantém a gente sempre evoluindo. Não, e 3 anos, ainda mais nesse tempo, né? A gente tá falando de 3 anos, se tu pegar, tem quase 2 anos de pandemia. Que a percepção de tempo foi totalmente alterada na cabeça de todo mundo. Ainda Passou tem esse detalhe. Muito rápido, né? São 3 anos, sendo 2 de pandemia. Entendeu? Então, é algo que foi construído e vem sendo construído que é de maneira... É porque, assim, vai ser fácil para quem só olha... o que olha o gramado do vizinho vai ser sempre fácil, né? Quem vê os stories... meu Deus. É só sorte, né? Já deve estar atendendo em São Paulo, Milão, Paris. Vamos ver, né? Vamos Se ver. for, tô pronta. Deus proverá. Tô pronta, manda aí a passagem. Mas vamos lá, então... era justamente isso que eu queria entender. Como que você voltou para o mercado? Aí, beleza, você voltou para o mercado, passou esse período de começar a trazer gente, começar a preencher sua agenda. Como que você entendeu que, de fato, eu sei que você estava fazendo muito stories, mas como que você associa a tua influência digital com a tua credibilidade profissional? Na verdade, assim, eu fico feliz quando eu ouço até isso mesmo dos meus pacientes, né? Porque quando a gente faz a ficha, indicação, internet, e tudo mais. E aí as pessoas às vezes chegam no consultório e falam assim, cara, você é exatamente aquilo que eu vi nos teus stories. Porque assim, Ninguém fala assim, por que você não faz? Assim, mas qual foi o story? Deixa eu voltar. Pra ver se é... Então assim, eu sempre fui muito crítica com essa questão porque do tem feio que é Instagram fotogênico. E dos stories, porque assim, as pessoas mudam o sotaque,
é mais gostoso, não sei o quê. Aí a Cê- pessoa cê chega não lá gosta? e fala, é mais gostoso. Mas você não gosta? O Vinícius Não, fala eu não assim, gosto. Que você isso, gosta? Você gosta? Aqui em Imperatriz ninguém fala gostoso. Que isso? A não ser que a pessoa seja de fora e tem um... Não, fala Então, quando assim, o clima tá gostoso. Então, assim, eu acho que eu sou muito eu. Autêntico. Sou muito autêntica naquilo que eu falo, eu só defendo aquilo que eu realmente... Eu não ataco as opiniões que... Tipo assim, eu evito polêmica, eu não sou muito de atacar, né? Mas eu me posiciono naquilo que eu acho que é certo, eu defendo as técnicas, e o modo como eu trabalho, que é essa questão da naturalidade em tudo que eu faço. Então, eu acho que essa entrega de conteúdo gratuito, sem ter aquela história de a gente só consulta, eu não gosto disso. Eu acho que serve até para conscientizar também, né? Principalmente nessa parte que você fala de ser ética, né? Que foi o que eu te perguntei. Tem paciente que chega com uma ideia totalmente Distorcida, doida, né? E a gente sabe que tem alguns profissionais que estão voltados só para o preço. Então esse cara vai fazer... tu quer fazer isso? Beleza. Tu quer ter uma sobrancelha? Beleza. E vai fazendo. Né? E eu acho que quando a gente tem esse nível de ética, a gente consegue estabelecer que aquele cliente não é pra gente. Tem que falar, ó, infelizmente eu não vou conseguir te atender porque você está com uma perspectiva diferente do que é o meu padrão de atendimento, né? Então eu acho que aí sim mostra o profissionalismo. E quando tu passa essas técnicas por stories, acaba gerando um maior conhecimento. Porque se eu for buscar hoje na internet, eu vou ter vertentes diferentes. Sim. E aí a minha opinião vai ser guiada por, vamos dizer assim, por que tipo de profissional eu estou seguindo, né? Se eu estou lendo esse daqui ou se eu estou lendo esse daqui que é mais ético. Então eu acabo formando uma opinião. Né? E eu acho que isso é fundamental para o seu serviço. Eu acho, assim, eu gosto muito dessa história de entregar a informação, porque daí quando o paciente chega, ele já sabe, ele já tem um norte, né? Ele já sabe pelo menos o que ele quer, como ele quer, e quando eu trago ele para a realidade e digo, olha, isso não é legal, eu acho que é melhor a gente fazer isso. Como eu já sou autoridade naquele assunto e ele confia naquilo que eu estou falando, ele vai, não é que é obedecer, né? Mas ele vai acatar a minha opinião. Ele vai entender que aquilo que eu estou falando é o melhor para ele. E é como o Vinícius está falando, tem muito profissional que ele quer fazer, porque ele está ali para ganhar o dinheiro. Né? E eu sempre falo isso, inclusive, para as meninas que trabalham comigo. Eu falei, gente, eu tô aqui para ganhar dinheiro, esse é o meu trabalho, mas a minha missão não é essa. Né? A minha missão não é somente ganhar o dinheiro. Eu quero que a pessoa chegue aqui, que ela seja bem cuidada, seja bem tratada, e tudo feito com muito cuidado, com muito respeito. Porque eu penso que uma hora a conta dessa questão dos excessos de procedimento ela vai chegar. Sim. Né? Então eu não penso no hoje. Eu penso nisso daqui 5, 10 anos. Como é que vai estar a harmonização daqui 10 anos? Porque hoje, como eu falei antes, né, sobre a questão da prostituição do mercado, é que a maioria dos cursos de harmonização eles são pagos. Então, não tem como a pessoa que está ministrando o curso saber se o profissional que está fazendo o curso ele tem habilidade técnica para realizar procedimentos com segurança. Porque não é só ser formado em área tal, é saber se você tem habilidade técnica, porque na minha opinião, né, como eu vejo a profissão, nós somos artistas. Nós trabalhamos com a mão, nós trabalhamos com arte. Tanto que eu tenho colegas que estão na docência. Por quê? Porque não se sentem habilitados, capacitados. Se fosse eu, ia ficar todo tecnicamente. desarmônico, que eu já dou logo um trimeliquezinho assim na mão de vez em quando. Assim. Nisso. Ou o tamanho da mão também. Entendeu? Então eu acho que tem a questão também do dom para trabalhar. Eu acho muito com importante isso. o profissional ter essa. É porque é sempre uma linha muito tênue, né? Mas tem gente que não faz isso. Às vezes a pessoa tem até a capacidade, mas é inseguro, não sei. Eu não estou falando desse caso. Eu estou falando do caso, tipo, eu sei que eu não tenho essa habilidade, então eu não vou. Ah, mas tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Não é para mim. Não é para mim. É pra todos, e eu acho excelente o profissional ter
essa clareza, entendeu? Ser bem resolvido em relação a isso. Você não pode tentar seguir uma tendência só porque você acha que está dando dinheiro, porque você tem que ter responsabilidade profissional. Né? Ainda mais, e tratando-se desse tipo de procedimentos, são procedimentos que são sutis, às vezes o cara faz muita coisa e só vai dar ruim lá na frente. Então, quando der ruim, o cara vai jogar um monte de desculpa em cima do paciente e o paciente que se vire para lá, porque o fluxo é tão grande. É porque o cara que vai pensar dessa forma, aí, que é só no dinheiro, ele começa logo pelo material. Já compra um material que não tem uma qualidade, que não vai ter uma durabilidade, que pode dar até um certo problema depois para o paciente. Então, uma coisa acaba levando a outra, né? Ele usa Botrex. Isso não é uma marca de verdade, não, né? No início, não. No início, o Vinícius falou, né? A gente trabalha com a autoestima. Então, quantas vezes eu recebi pacientes no consultório que me pagaram consulta e eles não fizeram nada. Por quê? Por causa da questão emocional. Ganharam só um abraço. E os meus ouvidos. E um guardanapo. Né? E uma E palavra resolveu. lógica. E resolveu. E assim, e depois de um tempo, eles voltam. Porque eu não sei se todo mundo vai concordar, mas eu acho que o dentista é meio psicólogo, porque você cria um relacionamento. Você não vai no dentista uma vez e vai embora. Quando você cria um relacionamento, você vai sempre. Eu acho que qualquer profissão que você lida com pessoas, você tem que ter essa capacidade auditiva, né? O Rafael, ele fala muito na escutatória. A gente sempre falou muito de oratória, que é a tua capacidade de se comunicar. Mas para você ter essa capacidade aguçada mesmo, você tem que primeiro desenvolver a capacidade de ouvir. Então, essa escutatória, eu acho que o profissional que lida com gente tem que ter isso muito bem desenvolvido. Por quê? E, por exemplo, lá na Sunbright, que é a nossa patrocinadora, o nosso barbeiro é lá. A gente fala muito isso. A gente fala assim, cara, o barbeiro que corta o nosso cabelo, que é o Wesley, ele é um cara que gosta muito de conversar, mas quando a gente vai falar, ele para ouvir mesmo. Ele para ouvir mesmo. Por que isso é importante? Porque você acaba fazendo uma leitura sobre a pessoa. E aí você sabe, se você sabe o que ela tem para dizer, você vai saber o que você pode falar. Né? Às vezes a pessoa está tão preocupada em falar que ela não está entendendo que, tem gente que é muito piadista, não sei o que, e não está entendendo que a pessoa está ali, está agoniada. Por exemplo, no teu caso, a pessoa chega lá querendo um procedimento, falando que ela quer aquilo porque ela acha que ela vai resolver algum outro problema que ela tem. E não é essa a solução. Entendeu? Que às vezes, o que acontece? Às vezes acontece muitas frustrações nos procedimentos, que às vezes a pessoa o profissional, ele se aproveita da situação que a pessoa não está bem e oferece um monte de procedimento, e aí o paciente acha, igual tu acabou de falar, que é aquilo que vai melhorar, só que de fato depois ele se frustra. Eu recebi uma paciente no consultório que fez uma harmonização em uma outra cidade, e aí ela veio para eu consertar, né? E aí ela falou, mas quando eu fui lá, eu falei que eu tava com medo de fazer tudo isso, mas ele falou que ia ficar bom. Então, o profissional convenceu ela a fazer aquele tanto de coisa, e depois ela não tava se reconhecendo. E o trabalho que o cara fez não tava ruim. Tava bom, tava tudo direitinho. Só que não era o que ela queria. Ela foi lá, sei lá, pra fazer... E é que é o complicado. Entendeu? Cara, mas não era o que a ela Marina queria. tá falando de profissional. Eu vou um pouquinho além. Tem mulher que chega... Você já deve ter visto isso. Mas tem mulher que faz procedimento estético, cirurgias plásticas, porque o meu marido gosta disso, meu marido gosta daquilo. Aí quando você vai ver como que a mulher fica, a mulher tá parecendo uma... Enfim, tá parecendo... né? Vocês imaginaram, tá parecendo... Não imaginei nada. Tá parecendo uma rapariga. Que pô. isso, amado? Aí, Pode falar aqui essas coisas? pode falar, o podcast é nosso. Isso, amado. Ninguém A mulher me tá falou. parecendo uma rapariga, ela não tá isso? satisfeita, e aí ela fala, mas não ficou legal. Por quê? Porque ela não tá gostando do jeito que ela ficou, e ela não tá entendendo que o problema, na verdade, é um desvio de caráter do marido dela, que tá, entendeu? Tá querendo trazer da rua pra casa.
E aí ela tenta suprir aquela necessidade e acaba ninguém tá perdendo... satisfeito. E ninguém tá satisfeito. Ele não vai ficar A satisfeito. Natália concordou, ela tá só assim. Gente, a próxima podcast Tô eu vou colocar entendendo. uma câmera ali. Boa, vamos botar uma câmera na plateia, uma câmera pra plateia. Só que aí a gente tem que ter aquele sinalzinho de bate-palma, sabe? Então, assim, tem que saber lidar com gente, né? Nisso que a gente tava falando, você sabendo lidar com gente, às vezes você deixa de ganhar dinheiro, mas você resolve muitos outros problemas. Tem algum E se simulador poupa de assim? problemas também. Tem o quê? Algum simuladorzinho? Tu joga a foto da pessoa no Tem. Photoshop. Tem programas pra Amada, fazer se como botar se fosse 200 um... ml na tua boca, O vai ficar teu assim. foi feito onde, Minecraft? O meu. E meu visual aqui é todo Existem harmônico. os programas que fazem como se fosse protótipo, né? Pra você imaginar como é que fica. Os da harmonização que eu conheço, eu acho que fica meio esquisito. Já na parte odontológica, de lentes de contato, da questão dos implantes, existem uns programas que são bem, bem fidedignos e eles conseguem reproduzir como você vai ficar com aquele dente, com aquela lente, com aquela cor. Fica muito bacana. Eu acho que dá um diferencial total na hora de fazer Porque eu pergunto assim, como a gente está falando que é para medir a autoestima. A pessoa tá com uma perspectiva na cabeça dela, mas quando ela levanta ali, por exemplo, se a pessoa for muito ansiosa, ela já quer o resultado imediato. E a pessoa sai de lá meio inchada, não sai não? Nem todos os procedimentos. Porque depende muito de como você executa, né? Então, assim, eu uso produtos de qualidade, eu uso uma microcânula, né? Que não é um aparelho, meu Deus, é um instrumental. É um piloto! Não fala que todo mundo vai descobrir! Ela falou tanto nome bonito, não pode falar biloto aqui. Bonito aqui, tu vem... É um microscratch do Scott. Sei que era uma abelha. É uma cânulazinha que é muito parecido com uma agulha, mas não é uma agulha. Então ela não fura, ela não rasga, ela não dói. E isso facilita muito o nosso procedimento. Mas quando tu tava falando da questão de como que tu vai fazer pra pessoa imaginar como é que ela vai ficar. Porque tu Então, não consegue imaginar o que ela tá imaginando. Exatamente. Então o que eu faço? Eu fragmento o tratamento dela. Eu não faço tudo de uma vez. Ela, mas eu queria ir. Eu falei, não, vamos começar o seguinte, vamos começar por esse procedimento. Aí você vê como é que é. Você vai ver se você gosta. Daí a gente continua fazendo gradativamente. É a história que eu falo da construção da harmonização. Por exemplo, as mulheres têm muito medo de preenchimento labial. Por quê? Porque elas já associam que o preenchimento labial vai ficar com aquela boca enorme, né? Um negócio esquisito. Mas, gente, assim, existem... não é assim, assim que aplica, não é esquisitinho. Fica inchado, o lábio é o que mais incha. Mas aí depois ele vai tomando um formato mais natural, que demora pelo menos uns 20 dias para ele ficar no formato natural. E eu vejo assim, tipo, eu conheço pessoas que mudaram completamente, assim. Que eu fui no Instagram e falei, mas tu não conhece essa pessoa. Aí eu falei, não, vou olhar as fotos mais antigas. Eu falei, é essa pessoa. Porque eu acho que se fizer assim tão rápido, a pessoa se olhar no espelho, ela falar, quem que é esse abençoado aqui? Entendeu? Ela não vai conseguir associar essa mudança, né? Que vá dar essa satisfação para ela. E ela vai querer fazer mais coisa. Eu já fiz muito, já aconteceu muito. A pessoa chegar e falar assim, eu quero fazer harmonização. Eu falei, a minha primeira pergunta é, o que tá te incomodando? O que você tá insatisfeito? Aí ele vai falando. Teve uma que chegou para mim e falou assim, nada. Aí eu falei assim, mas então, o que você quer fazer? Ela, eu não sei, quero fazer harmonização. Tá na moda. Entendeu? Aí eu falei, não, tá tudo ok aqui, então vamos fazer um botox preventivo, que nem ruga a pessoa não tinha. A minha já era com 13 anos. Né? Eu falei assim, vamos fazer o preventivo, né? E vamos fazer um preenchimento de olheira, porque dá um ar mais descansado. Já tem 3 anos que essa mulher tá comigo e ela só faz isso. Pronto. Porque até agora não precisou nem fazer reposição de colágeno. Que é uma coisa que também eu faço assim quando a pessoa quer. Pela elasticidade. Né? Mas Então, tu falou até esse negócio de idade aí, eu acho que daqui um dia vai ser até comum. Porque vamos dizer, adolescente e criança hoje basicamente vive em celular. Quem sabe mexer mesmo nesses filtros é adolescente. Então isso acaba criando uma falsa realidade para eles que
quando falar assim, só pode fazer com 18 anos. 18 anos, a pessoa vai desesperada. virar pra uma fazer, outra. né? No meu tempo, ter 18 anos era para tirar Mas a carteira de carro. é um negócio, assim, aí já entra numa questão até mais profunda, porque é um negócio cíclico. Porque a nossa geração foi a que reclamava dos padrões de beleza impostos pela sociedade. Caralho, se tu vê os padrões de beleza impostos hoje, pela nossa geração, para as gerações que estão vindo, é muito pior, pô. Entendeu? Você tem que ter o jeito assim, é só você ver as digitais influências. Todo mundo com o mesmo queixo, todo mundo com a mesma boca. E os homens estão entrando nessa também. Tá todo mundo com a mesma cara. Não, peraí. Eu não quero ficar com essa cara, não. Não, mas a gente não é influencer. Peraí, meu. A gente tem um alter ego, que é o gorila. Mas o gorila é influência. O gorila é influente. O gorila é foda. Ó. O gorila é foda. O difícil é fazer uma harmonização pra ficar igual o gorila ali. Dá pra pegar uma navalha, 3 porretes. O gorila é muito sai. zangado. E a gente também. Eu que sofro, viu, gente? A gente Na tá mão rindo desses por dois gorila educação aqui. A gente tá rindo só pela Quer plateia. desabafar, Amada? Não. É? Está tudo ótimo. Maravilhoso. Eu tô aprendendo. Você veio aqui pra fazer uma harmonização ou... Eu tô aprendendo. Porque, pra quem não sabe, o médico, a área médica odontológica, pouquíssimos são administradores, gestores. A gente Né? já tava anotado Então, aqui pra gente aí falar a gente disso. precisa dos gorilas aqui pra estar ajudando a gente. Pois é, então você é especialista na parte de harmonização, ortodontia, você tem um papel grande como influenciadora, você se expõe, e isso, assim, eu acho que esse de verdade, assim, não é para todo mundo, porque, pelo menos não nos meus padrões, porque os meus padrões, para você, a gente inclusive já deu uma palestra sobre o poder da influência, que se você não está preparado para assumir a responsabilidade da sua exposição, então não se exponha. Se você não está preparado para ser transparente e para viver aquilo que você está falando, né? Porque a pessoa chega e fala assim, não, gente, olha, vamos viver, coma comidas veganas e não sei o quê, e aí, de repente, ela aparece fazendo um public post do McDonald's. Aí, peraí, quem que é você? Entendeu? A pessoa começa falando não sei o que, aí sem querer filmam ela gritando com os filhos no mercado. Ei, você tem que ter uma consistência, você tem que ter uma realidade. E eu acho que isso é uma coisa que atrai muito os teus seguidores, que você é transparente, que você é clara, que você é de verdade. Mas é responsabilidade isso, né? Só que também tem esse aspecto de assim, que eu não vou dizer que é um defeito, é uma característica de alguns profissionais de alta demanda, né, que existe um prestígio na profissão, os doutores, tanto da área médica quanto advogados, de partir do princípio de que a capacidade deles se estende a várias áreas. Né? Então, há uma dificuldade em aceitar ajuda ou de assumir uma vulnerabilidade e falar assim, não, essa área eu não domino e aí eu preciso de ajuda. Como que você acha que quando você chegou, que a gente sabe que você chegou nesse ponto de clareza, e como que foi essa transição, assim, de, pô, eu não sou, eu sou dentista, eu sou influencer, mas eu não sou administradora. Na realidade, eu sempre tive consultório próprio. E eu sempre tive dificuldade nessa área. Eu sempre bati cabeça. Eu sempre paguei imposto que não era para pagar. Então, assim, eu sempre tive muito prejuízos nessa área por não saber. Uhum. Eu não sabia mesmo. Ainda estou aprendendo. Tem muita coisa que eu não sei, mas eu entendi que tem muita coisa que eu não sou obrigada a saber. Porque eu não vou investir minha energia em algo que... Não é que não vai me levar a lugar nenhum. Eu sei que eu tenho que saber pelo menos o básico até para eu poder cobrar das pessoas que estão comigo e tudo. Mas assim, eu tive que entender que eu não posso ficar gastando minha energia nisso. Eu sou operacional, eu tenho que estar ali na cadeira, eu tenho que estar vendendo, eu sou comunicadora, então eu tenho que... É onde eu sou boa. Né? Onde que eu sou boa? Eu sou boa no operacional e eu sou boa na comunicação, né?
processos criativos e tudo, mas eu tive que solicitar ajuda. Então, quando eu vi que só consultório não dava mais para mim, que eu precisava de uma equipe, eu precisava de um espaço maior, eu pensei o seguinte: eu preciso melhorar enquanto eu sou pequena para quando eu for grande, eu já ter uma estrutura organizada. E aí foi quando, em um mesmo momento, assim, foi tudo muito bem orquestrado, assim, eu tenho certeza que Deus tocou, assim, em pessoas, né? Foi quando os gorilas entraram na jogada. E tem o Alisson, tem a a Maísa. Maísa é um anjo. Exatamente. Parceira, Maísa é muito... Rapaz, Maísa é muito parceira. Eu vou falar isso. Parceria com a Maísa. Rede Nacional, parceria com a Maísa, viu? Não comprem outra ideia. Entendedores entenderão. Então, assim, eu falei antes... se o Rafael tiver gravado, eu falei que esse ia ser o podcast mais inusitado. Então, assim... Rede Nacional. Eu tive que entender isso. E, assim, eu ainda estou passando pelo processo de entender que tem áreas que eu não vou conseguir entrar, né, nessa questão da gestão, da administração. E eu sempre falava para o meu marido: eu não sou gestora, eu não sei gerir. Ele falou: você sabe. Porque a gente tem uma concepção de gestão que a gente tem que dar conta de tudo. E Sim. O gestor não tem que dar conta de tudo. Ele tem que ter pessoas, ele tem que ter equipe para cada um na sua área onde são bons. É porque o que as pessoas não entendem é que a gestão, ela não é conhecer documento. Se você não tem uma equipe, você não é um gestor, porque você não tem uma equipe. Você tem que gerenciar as pessoas. Né? Eu sei gerenciar. Você sabe gerenciar o quê? Porque meus documentos estão em ordem. Parabéns. Você entende de datas e valores. Isso não é gestão. Entendeu? Então, você tem que saber dos processos de uma gestão. Você tem que saber como guiar uma pessoa, como permitir que a pessoa tenha autonomia. É complicado. E eu não estou falando isso só porque é a nossa área de especialidade, não. Porque a gente... Durante a nossa vida profissional, a gente quebrou muita cabeça, bateu Sim. muita cabeça com isso. Né? E aí a gente viu que tinha um problema para ser resolvido e que a gente tinha capacidade de resolver. Mas é interessante porque, assim, por exemplo, você é muito executora, né? E você é muito boa nas áreas que você falou, operacional e a comunicação. E isso não quer dizer que você não possa saber das coisas, você sabe. Só que se você fizer tudo, você não vai ser excelente em nada. Né? Tem essa questão também. Você consegue. É bom no começo porque você mostra que você é capaz, que você cria o teu próprio negócio, que vai na coragem. Mas chega uma hora que você fala assim: se eu não passar isso para alguém, eu não cresço. Entendeu? E aí chega na escolha das pessoas. Como que você, hoje, agora você tem uma equipe, você tem apoio, aonde que você acha que a Marina vai chegar? Eu vou fazer agora uma menção bem maranhense. Eu vou chegar bem no oinho. bem alto. Então, assim, na realidade, vou aqui até falar de primeira mão, nós estamos fazendo ampliação. Agora nós vamos nos tornar clínica. Clínica Marina Veloso. Exatamente. Clínica Marina Veloso. Então nós estamos, né, com Para você que tem a face desarmonizada. Que isso, mano. Entendeu? Olha aí, ó. Nós estamos no processo de crescimento, né? Então por isso que a gente teve que procurar o Gorilas, o Alisson, todos esses profissionais, até para me ajudar na hora da contratação. Porque, infelizmente, muitos de nós não sabemos contratar. Né? Então, assim, vocês me auxiliaram muito nessa questão da contratação, da visão, dos valores, da missão. Né? Eu precisei entender quem eu era no mercado, quem eu era dentro do meu trabalho, quem eram as pessoas Marina que no estavam... mercado hoje? Eita, pergunta difícil, mas vamos lá. De frente a frente. Como? Na realidade, assim, eu sou uma pessoa... Marina Gabriela. Me considero uma profissional comprometida. Eu me considero comprometida, eu me considero responsável. Eu sei que eu não sou perfeita, né? Mas
acredito sim, não é soberba, mas que eu sou uma pessoa competente, busco fazer as coisas com muita honestidade, com muita clareza, com muita transparência. E não sou gananciosa, mas sou ambiciosa. Quero chegar em lugares mais altos. E eu digo para Deus, Deus, aquilo que o Senhor tem para me entregar, pode mandar. Pode mandar. Eu vou matar aqui no peito e nós vamos dar um jeito. Mas é interessante isso, porque normalmente quando você pergunta para as pessoas falam... O padrão cultural é falar assim, não, eu sou uma pessoa muito humilde, sabe, que respeito todo mundo. Gente, não é um problema, ou não deveria ser um problema, você ter a capacidade, a gente estava falando disso num treinamento ontem, de você ter a capacidade de reconhecer as suas qualidades e de expor as suas qualidades. Né? Óbvio que se elas são nítidas naquilo que você faz, é muito melhor, porque aí você não precisa falar. Mas se te perguntarem, qual que é o problema de falar? Qual que é o problema de você virar e falar assim, não, eu sou muito boa em harmonização facial, eu sou muito boa nisso. Porque se você não falar, alguém vai falar. E de repente a pessoa que está falando nem é. Entendeu? Então, nem sempre o mais famoso é o melhor. Exato. Né? Exatamente. Exato. Então a gente tem que ter essa autoconfiança até para conseguir entregar aquilo que a gente se propõe a entregar. A pessoa não vai ver firmeza no teu trabalho se ela não compra primeiro a tua ideia. As pessoas ficam com receio do julgamento, né? Só que esse julgamento em si tem que começar por ti. Se tu assume que tu é o melhor, tu tem que se cobrar para ser o melhor, né? A gente tem exemplo clássico aí que é o Cristiano Ronaldo. Ele, toda vez que pergunta quem é o melhor jogador, ele diz que é sempre ele. Só que ele busca... ele dedica, é o que se né? julga para se tornar sempre o melhor. Então, é o básico. E provavelmente ele é a pessoa que mais se cobra. Sim. Né? Porque se ele tivesse feito metade do que ele já fez, ele já seria um excelente profissional. Mas ele não é satisfeito. É porque essa visão de se cobrar também, a pessoa sempre está pensando que é só de se criticar o tempo todo, né? Não é só a questão de se criticar. Se cobrar é buscar evoluir. Às vezes é que nem você falou. Eu não sou boa em tudo. Né? A área da gestão eu falho. Mas você tem que ser boa naquilo que você é boa. Né? Então você tem que se cobrar para ser mais especialista naquela área. Vai ter um momento que você vai vir para a área da gestão. Você vai ter que ser muito boa naquilo para deixar vamos dizer, um processo pronto para uma outra pessoa estar fazendo aquilo. Mas aí precisa estar sempre se especializando mais. E eu achei interessante que você falou, o jeito que você se apresentou não é tipo, eu sou a melhor, eu sou não sei o quê. Mas são coisas que não vão mudar independente da forma como você estiver ranqueada. Né? Se você for a primeira melhor, a segunda melhor, são os seus valores. E você falou da expansão, né? Sim. A partir de quando que a gente já tem a mega galeria clínica? Eu acho que, assim, o plano é pra gente começar o quebra-quebra agora em dezembro. Virar o ano. Virar o ano e daí já ter a clínica nova. Café da manhã. A gente vai estar lá. Vários projetos legais. Como que você entende? Você falou uma outra coisa na conversa, que é a questão de você entender a tua missão, de cumprir isso. Como que você enxerga aquilo que você faz dentro do mercado? Por quê? Você falou um pouquinho das conversas que você tem com as pessoas, como você direciona. O que você diria, assim, dentro do segmento que você trabalha, qual que seria o seu propósito? Qual que é o teu propósito, assim, para quando você estiver lá no IN, você sentir que está atingindo isso? Na realidade, eu sempre falo que o meu consultório ele não é um lugar para tratamento somente físico, né? Da doença física ou do... Eu sempre digo assim, Senhor, eu quero que aqui seja um lugar para tratamento da alma, emocional. Então, isso faz parte do meu propósito como ser humano, como cristã, né? Que é poder entregar algo para alguém, uma palavra, né? Estender a mão, aquele versículo que diz assim, é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro está ali segurando na mão. Então, eu quero ser essa pessoa, né? Essa pessoa que estende a mão, essa pessoa que está ali para segurar, né? Então, eu acredito que o meu maior propósito é fazer daquele lugar o lugar onde eu possa estender a mão,
né? Estender a mão ao necessitado. E quando a gente fala ao necessitado, as pessoas levam muito para o lado financeiro, né? Sim. Mas eu acho que hoje a maior necessidade humana é do calor humano. É do amor, é do estender a mão, é do emocional. A atenção em si, né? A facilidade virtual, ela afastou o pessoal. E eu vejo isso, essa necessidade da alma mesmo. E antes de pandemia, porque quando eu abri o consultório foi algo que eu orei, porque eu falei assim, Deus, eu não te pedi consultório. Então, na minha percepção cristã, como eu sabia que era ele que estava me entregando, eu disse, então, já que o Senhor está me dando, eu aceito, eu quero, mas eu quero que aqui seja diferente. Né? Então, eu procuro sempre ter esse trabalho, né? Eu não pergunto, oi, tudo bem? Não, eu pergunto, quando eu vejo que a pessoa não está bem, tá tudo bem? Não, tá tudo bem mesmo. Aí a pessoa... Entendeu? Então eu acho que falta isso. A pessoa hoje em dia tá muito chique, né? Muito na moda, tá cool falar tratamento humanizado. A gente falou disso ontem. Né? Eu não sei de que planeta a pessoa veio para inventar um negócio desse aí de tratamento humanizado. Então assim, o tratamento já era para ser. Não é? Não é então, educação, não. Tratamento humanizado, né? Então, simplesmente ter uma educação de se importar com o próximo. Então já tá na moda, tá chique dizer tratamento humanizado. Ai, porque eu faço um tratamento. Será que faz mesmo? Porque na minha percepção é isso, tem que ser. Tem que ser no consultório, tem que ser no supermercado, tem que ser em qualquer lugar. E aí eu acredito que essa história de estar fazendo... E aí, tá tudo bem? Ah, é correria. Ah, tô na correria. Virou um jargão, tô na correria. E aí eu acredito que nessa história de tô na correria, a gente acaba perdendo isso. É porque, na verdade, quando a pessoa fala tô na correria, automaticamente você acaba a conversa. Porque você... É igual tá Ninguém nunca pergunta igual qual é a sua bem, correria. Né? Conversa de elevador. Sabe? Tô na correria. Pô, então tô na correria também. Corre aí que eu corro aqui. Pô, não aconteceu absolutamente nada. Entendeu? Ninguém saiu do lugar. E eu acho que assim, o meu maior propósito, a minha maior missão é essa. Você enfrenta dificuldade em relação a isso? Por que eu tô te perguntando isso? Eu estava falando com um médico, estava falando com o Dr. De Leon. E o De Leon, ele tem uma proposta muito parecida com a tua, né? Na área dele, de atender, mas ele falou assim, cara, eu vou usar a minha área de profissão, né? a minha graduação, instrução, para poder viabilizar a minha fé. Entendeu? Aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, e isso é uma coisa que eu e o Vinícius, a gente sempre conversou, assim, cara, eu entendo muito assim, eu tô usando tudo que Deus me dá, mas o que eu uso aqui, o que eu uso profissionalmente, eu tenho que usar espiritualmente, eu tenho que usar pessoalmente, eu tenho que usar. Por quê? Porque uma coisa não pode mais se dissociar da outra. Não existe o Olavo profissional e o Olavo cristão. Se as pessoas não estiverem me reconhecendo como cristão, então eu preciso apertar o passo nisso, porque essa é a minha prioridade. Só que também encontra-se barreiras, né? Já teve cliente que o pau começa a quebrar ali e dá vontade de você parar e falar, não, vamos só orar aqui rapidinho. E o cliente fala assim, tu é doido, é? E no final das contas tudo bem, vai ter gente que não vai querer. Eu vejo que quem não acredita, não tem a fé que a gente tem, não é cliente pra gente. Porque a gente sempre fala disso nos treinamentos, até para entender o propósito. Tem gente que não tem propósito. E o propósito é só ganhar dinheiro. E aí, se o propósito da pessoa é só ganhar dinheiro, nós não somos a empresa para ele contratar. Perde, né? Porque o cara fica perdido. E a gente não foca nisso. E aí aquilo que tu fala não vai fazer sentido para ele. Não vai. Porque a gente fala muito, por exemplo, na necessidade do empregador em investir no seu empregado. Só que se ele quer ganhar dinheiro, o resultado que ele quer é imediato. Então ele não vai querer fazer esse investimento. Porque você vai investir em 10 funcionários e 2 vão dar retorno. E aí ele vai achar que o que eu estou falando está errado. Mas eu falo, não é, cara. Porque esse processo de eliminação ele tem que ser natural pela pessoa. A pessoa vai sair porque ela escolheu não seguir o caminho da tua empresa, mas a tua empresa está bem fundamentada. Então é muito... Assim,
eu acho que isso às vezes dificulta no que as pessoas acham, onde as pessoas acham que a gente podia estar. Mas também elas não entendem a missão que a gente tem. Eu tive dificuldade enquanto eu não tinha a minha missão bem definida. Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo no marketing, né, do meu Instagram, e uma vez ela disse para mim assim, você tem que parar de postar quando você vai para a igreja. Você tem que parar de postar quando você vai falar alguma coisa. Irmãozinho, você tá repreendido, viu? Não sei quem você é, não, mas eu vou orar por ti. Porque senão as pessoas que não são crentes, que são, sei lá, de outra religião, eles não vão ser seus clientes. Porque eles não vão, né? Então, você tem que usar o seu Instagram só para parte profissional. Você tem que parar de postar seus filhos e tal. Aí eu... É isso, gente. Ai, Jesus. Eu falei, mas hoje as pessoas se conectam com pessoas. Exato. Né? Então, assim, o meu Instagram sempre foi profissional e pessoal. Mas sabe o que é isso também? Essa pessoa é fruto da prostituição do mercado dela. Porque é gente que aprende a trabalhar assistindo vídeo no YouTube. Entendeu? Seguindo gente que é... Pô, tem gente que acha 5 maneiro. passos para... Foi né? 10 dicas para ser um bom social media. E aí a pessoa vai aplicando aquilo. Pô, a pessoa não tem experiência nenhuma. E aí ela às vezes ela não está falando... Eu não vou dizer nem que é por maldade. É porque ela realmente acha... Não... É porque ela não sabe, primeiro, que ela tem que entender o cliente. Ela não entende o cliente. Ela quer vender uma receita de bolo. Olha, a gente vai fazer 5 postagens por semana, você tem que produzir 30 stories por dia, e aí você vai ter o resultado. Não, amigo, tá esse não é o resultado que eu quero. O resultado que eu quero é entregar aquilo que eu sou. O que vai acontecer depois disso... É consequência. É consequência. Aí, quando eu entendi, eu falei, não. E assim, incrivelmente, quem me acompanha, que está ouvindo esse podcast, vai concordar, porque eu escuto isso todo dia. Por exemplo, eu já tive clientes por causa de um dos meus filhos. A pessoa olhava... Pedro deu um murro na boca de alguém, quebrou o dente. Não, a pessoa gostava tanto do Pedro que ela falou assim, eu preciso saber quem é a mãe desse menino. Aí entrou no meu Instagram, porque a minha cunhada postava, que ela gosta muito de postar foto com ele, e aí a pessoa era seguidora da minha cunhada. Daí ela se apaixonou pelo Pedro lá. Raabe. A gente também é fã da Raabe. E daí ela veio conhecer quem é a mãe desse menino. E daí quando ela chegou no meu Instagram, ela viu que eu era profissional dessa área e tudo. E hoje essa pessoa é minha cliente. Entendeu? Então, assim, tem gente que fala... Não, eu vim aqui... Porque eu sigo você, e aí quando chega lá, cara, você é exatamente aquilo que eu vi no Instagram. Vem aqui só pra tu me contar uma piada. Entendeu? E eu sou pouco piadista no meu Instagram. As pessoas que me conhecem falam, Mariana, tu precisa brincar mais. É uma mistura de Eliana com Mara Maravilha. Olha aí, sabe? Muito cheio de looks. E aí, assim, eu vou fazendo as coisas e vejo o que dá certo, né? Então, assim, aquilo que eu vejo que não dá muito certo, eu não faço mais. Mas hoje o Instagram é a nossa televisão, né? Assim, eu não faço nada que não tenha a ver comigo, né? Então, assim, vou fazer... Olá, vive pedindo pra gente fazer dancinha. Rafael. Rafael. Reels de dancinha, porque mas tá já na chegaram... moda. Cara, mas tu aprendeu? Eu fiz uma porque minha filha pediu demais. Mas aí você fez com a tua filha, não tem problema. Entendeu? Agora assim, assim, sem brincadeira, eu acho até que a Emily tem vídeos de eu brincando com a Mel, de eu brincando com o Lavinho, fazendo alguma coisa assim. A gente, outro dia... Emily, manda o arquivo. A Renata... Estamos abertos a propostas. Eu tava dançando com a Mel, a Renata dançando com o Lavinho. Não tem problema nenhum em fazer isso. Familiar. Agora... Faça, que já falaram isso pra gente. Não, você tem que fazer essa dancinha tal, de fazer assim. Quê? Tu tá de sacanagem? Não, mas é porque tá todo mundo fazendo. Eu falei, cara, você não tá entendendo o que a gente faz aqui. É tipo isso. Eu não tenho um Reels. Sei lá. Ácido hialurônico. Cara, não dá pra mim, entendeu? A dancinha não... Pois já procuraram a gente. Não acho que é errado quem faz. Eu acho.
Entendeu? Se a pessoa quiser Eu fazer, beleza. Agora, não faz parte do meu perfil. Não, eu Sim, acho... Por que eu acho errado? Porque não é que ela não possa fazer. Mas a partir do momento que você faz, você acaba entrando num loop que você tá seguindo a moda. A moda. E você vai seguindo uma moda atrás de moda. Eu não sou muito da moda. E aí, assim, você é mais um na multidão. Entendeu? Eu sei que dá mais trabalho você criar sua identidade própria. Mas é aí que tá a tua credibilidade. Né? Se eu tô fazendo a dancinha que a Pugliese fez, cadê a minha identidade? Então, fica nessa de eu vou seguir isso aqui por causa do engajamento, por causa de não sei o quê. Cara, eu outro dia mesmo postei, procurando a gente, porque a gente agora tá com venda de seguidores, e são seguidores reais, e não sei o quê. Eu falei, cara, não quero. E eu respondi. Eu falei, porque chama o meu contato tá no Instagram. Aí eu falei, obrigado, mas os nossos seguidores, eles têm que escolher seguir a gente. Igual eu tenho... É uma opção deles. Para o padrão de internet, eu tenho pouquíssimos seguidores. Mas, assim, são seguidores que me escolheram, querem me seguir, mas eu também nunca comprei. Eu nunca arrasto pra cima, gente. Ainda não tenho aquele negócio que arrasta pra cima. Eu também não. Entendeu? Mas aqui a gente é gorila, a gente não arrasta nada, a gente carrega. A gente carrega pra cima. Mas eu acho esse mesmo. negócio que você falou dos seguidores, por exemplo, a gente tem uma parceira nossa de negócio, a Laiane. A Laiane, eu já escutei da boca de gente de agência que fala, mas é porque ela não tem tanto seguidor assim. Cara, a Laiane tem um engajamento absurdo. Exatamente. Absurdo. Você olha e você fala assim, caraca, como é que pode? Mas por quê? São pessoas reais. Porque as pessoas acreditam nela. Elas escolheram seguir e eles veem valor no que ela está falando. Então tá ótimo. É melhor isso do que você for ver nas suas curtidas lá e tem 308 indianos. O que eles vão querer com a gorila? Estão falando aqui. O que esses caras estão... Entendeu? Então, eu acho que essa é um pouco até de contracultura dentro da cultura da internet. É você ir contra a maré. Mas se você se estabelecer nisso, você não se perde. E eu acho que isso é fundamental. Quando você vai por causa da sobrancelha da de um, internet sobrancelha também, de outro. né? Eu tava vendo a reportagem daquele ator lá que fez o Todo Mundo Odeia o Chris. Sim. Ele falando, cara, eu não entendo, porque a minha rede social aparece um monte de gente falando português. Ele falou que não entendia, né? Que muitas vezes já aparecia... Tem muito brasileiro seguindo ele. Aí o cara falou, não, isso é mentira tudo, deve ser algum programa, algum fake. Ele disse que foi atrás do Instagram para poder saber o que estava acontecendo, porque estava quase como se ele fosse brasileiro no Instagram, no que em inglês, porque era só comentário em português. Só comentário em português. Ele, não, posso postar qualquer coisa, o cara, testa aí. Aí ele tirou uma foto aqui na hora da apresentação, aí mandou, sem legenda, sem nada. Aí começou, na mesma hora, assim, um monte, mais de 1000 comentários, tudo em português. Aí ele, eu nem sei o que eles estão falando. Eu nem sei o que eles estão falando e tudo. E um monte de comentário em português, entendeu? Tanto é que o cara lá, na hora que apareceu no comentário, apareceu traduzir, porque é tanto em português que já era para traduzir para inglês. Pois pra é, eles. e assim, será que... O que é que isso me agrega? A gente oferece serviço. Tiver um monte de gente curtindo o que eu estou falando, mas não estiver entendendo o que eu estou falando, não me ajuda. Entendeu? É muito melhor... se eu fizer, provavelmente, muito provavelmente, se a gente fizer um vídeo que é engraçado, ou se a gente fizer alguma dancinha com a música que está com maior engajamento, vai ter mais visualização? Vai. E eles vão me contratar? Isso vai virar o quê? Né? Não vão me contratar. Provavelmente eu vou perder cliente, porque eu danço mal. Entendeu? Então, eu acho que essa questão de você conhecer a tua identidade é importante, porque isso reverbera naquilo que você fala. Né? Você tem que ter... não é constância que eu ia falar, é... Coerência? Coerência. Isso, é coerência. Mas como que você também se enxerga como influenciadora? Então, como eu te falei, né?
talvez seja até bem ousado eu dizer que fui uma das... que talvez tenha sido a primeira a Era nisso fazer que eu queria os chegar aí. vídeos, os stories, não sei o quê. E na época que eu comecei a fazer, parte das pessoas ficavam falando assim, agora vai virar blogueira. É agora a dentista que vai ser blogueira. Né? E automaticamente algumas pessoas começaram a mandar recebido, não sei o quê. E naquele início eu fazia e depois eu falei, cara, mas eu não quero fazer recebido, eu quero falar do meu trabalho. Se for lanche, pode mandar pra cá. Aí eu comi os lanches bons que mandavam pra mim. Inclusive, se quiser continuar mandando, pode mandar. O lanche tá liberado, viu? O lanche tá liberado. Manda os Inclusive, ela tem não manda só pra ela, não. Manda pra ela, manda pro Isaac, pro Pedro, pra Isa, pro Samuel. E pra gente. Na pandemia, eu fiquei sem saber, né, o que eu ia fazer. Mas vamos voltar, peraí. Vamos. E aí, os colegas começaram a falar comigo, Marina, cara, que legal esse vídeo. Eu tenho muita vontade, mas eu tenho vergonha. Eu falei assim, faz. Não assiste, faz. Faz e posta. E uma vez uma pessoa falou pra mim assim, posta e sai correndo. E aí eu falei, cara, porque se eu fosse ouvir os meus stories... Eu não escuto meus áudios. Eu acho meu áudio horrível. Pois é, eu não ia ter coragem de fazer. E aí, quando eu comecei a fazer essa história do posta e sai correndo, a menina, quer ver de novo? Eu falei, não, quero ver não. Ficou bom? Ela falou, ficou de posta. E aí, vários colegas começaram a me procurar. E como é que tu faz? Eu falei, eu faço. E se não ficar bom, eu digo, eu posto assim mesmo. Então, se hoje eu pego um vídeo que eu fiz há 1, 2, 3 anos, eu acho horrível. Né? Então, assim, você vai vendo a evolução. Marina, mas tu não tem vergonha? Eu disse, eu tenho. Então, assim, até hoje, às vezes, quando eu vou gravar a história, eu peço para todas as minhas funcionárias saírem da sala. Ninguém sabe, né? Todo mundo acha que é sala e tal. Mas, às vezes, eu peço. Às vezes, Então, assim, no dia que eu não tô bem, não faço. Agora sabe. No dia que eu não tô falei. afim. Então vou dar um microfone pra essa menina. No dia que eu não tô afim, não posto. No dia que eu tô, sei lá, doente. Que às vezes as pessoas acham que é obrigado a fazer as coisas. Não, e é bom fazer até quando não tá com vontade de ter erro, porque hoje eu acho que a internet ficou aquele negócio... tudo tem que ser perfeito. Tem um limite. Não, tudo tem que ser perfeito. Aí a pessoa fica se cobrando que... por isso que eu acho que é por isso que se cria essa cultura de querer. Eu sou crítico com algumas coisas. De querer essa questão de perfeição, porque tudo no Instagram é tudo lindo, né? É filtro, é tudo lindo, a vida é tudo lindo, o sucesso é só praia, bebida, festa e carro e não sei o quê. É só isso que vai pro Instagram. O que vai pro Instagram? O sol tá sempre acima do ombro. Nunca tá chovendo. É o que tá instagramável, né? Isso. Isso é... não, esse copo é instagramável, então vou tirar uma foto. Aí tá. Se não for, não tira. Né? Então, assim, é essa história. No dia que eu não tô legal, eu não posto. No dia que eu não tô afim, ou então que eu tô chateada, ou então que... Era nisso que eu queria chegar. Posto. Tem gente que, a pessoa pega e diz, gente, eu não queria fazer os stories, mas tanta gente faz... então não faz. Não faz, você não é refém disso. Você não é funcionário dos teus seguidores. Mas é porque vocês queriam saber como é que eu tô, não sei. Fala assim, tá tudo bem, e vai lavar tua cara. Entendeu? A pessoa, eu acho que você tem que ter um pouquinho, porque... você tem que se valorizar. Eu não me sinto obrigada. Porque eu acho que quando você se sente obrigado, eu acho que daí já não é mais saudável. Sim. Né? Inclusive, não tem a ver, assim, tem um pouco a ver. Esses dias eu fui assistir um filme com os meus filhos no cinema. Eu não vou lembrar o nome, mas ele tá em cartaz aqui. É um robozinho que ele foi criado para ser tipo o tablet, o celular da criança, e todo mundo tem o robozinho e um menininho não tem. E aí o pai dele compra o robozinho e o dele vem bugado, vem cheio de erros, e o dele é o mais legal, porque o dele, ele vai tipo colocando na memória do robozinho o que ele quer. E o que é que ele quer? Uma pessoa. Um amigo, um humano. Então o robô tem todas as características humanas. Então o robô dele é ridicularizado. E aí, assim, tudo que as outras crianças fazem é pelo engajamento, é pelo não sei quantas curtidas, é live, é não sei o quê, e filma tudo. E, gente, o desfecho do filme é muito bacana. Não dá mais spoiler. Entendeu? Eu não vou dar mais spoiler. Vocês têm que assistir. Eu não lembro o nome do filme, sou péssima pra isso. Mas, então assista um filme que ela não lembra. É de criança e tem um robô. São poucos. São pouquíssimos. Não, tá em cartaz, é lançamento.
Mas é exatamente isso. Às vezes a gente fica meio que refém do... A Thaís, quando ela veio aqui, a Thaís Lobão, quando ela veio aqui, ela falou sobre isso. Ela falou que ela deu uma diminuída justamente por causa disso, porque ela estava valorizando muito a vida particular dela, né? A saúde mental, matrimonial, familiar, e justamente nesse afastamento, porque senão você vai se envolvendo, daqui a pouco você é obrigado a postar tudo. Thaís, o que você jantou? Thaís, o que você não sei o quê? E, pô, peraí, gente. Às vezes as pessoas perguntam, por exemplo, eu posto os meus filhos, né, e tudo, e as pessoas perguntam muito pelo Samuel. Eu falei, gente, Samuel não gosta. Então, tipo, eu não vou... Rombo Gado, o nome do filme. Rombo Gado. Ele tá de boneta. Moleque, eu aprendi. O piloto de boneta. Olha aí. E aí as pessoas perguntam, eu falei, o Samuel não gosta. Ai, mas quando você posta foto da sua filha, o seu outro filho não fica com ciúme? Não. Ele não quer postar foto? Não vai postar foto. É igual a Mel brinca, ela não tem, né? Mas ela brinca de, tipo, às vezes ela faz uma graça e aí quando ela termina de fazer a graça, ela vira pra gente e fala assim, deixa o seu like. Então, assim... E às vezes você pensa assim, pô, será que a gente filma? Porque é um negócio tão bobinho, tão inocente, né? Pra botar no YouTube Kids, sei lá, porque o YouTube Kids eu confio. Tem filtro, tem censura. Aí... E quando você vai fazer com o Olavo não quer, pô. Ele não gosta. Ele acha graça das coisas da Mel, mas ele não quer ficar fazendo graça pra câmera. E tudo bem. E tudo bem. Ninguém vai obrigar o menino ou qualquer pessoa a seguir um padrão porque tá no fluxo, tá na moda, todo mundo tá fazendo. Eu acho que isso tem adoecido muito as pessoas. Você acaba ditando o teu comportamento baseado no que as pessoas vão querer ver. Ou vão gostar. E aí daqui a pouco você tá fazendo coisa só para aparecer. E aí, como hoje na internet tem muita gente oferecendo assuntos, me perdoem aqui a palavra, mas merda. A gente, quem tem algo de valor interessante, tem que falar, tem que colocar. Eu acho importante, assim, é muito daquele negócio. Toda vez que as pessoas falam que o celular é o maior inimigo, eu falei assim, é o maior inimigo se você não souber usar. E se ele é o seu maior inimigo, então usa o teu celular como teu maior aliado. Né? Produza material que você vai achar o teu público. Aquele americano, o Gary Vee. Cara, ele fala muito, ele fala assim, pô, é porque as pessoas ficam com muito medo, vão gostar, não vão gostar. Tem porque gente as pessoas estão não, mas é porque as pessoas estão é porque as pessoas estão justamente nisso, o que vão gostar, o que não vão gostar. Eu vi um cara falando, se tu postar ali que tu tá ensinando a como gerenciar a tua empresa para tu ter sucesso, aquele dali não vai dar 100 like. Aí tu posta um cara que diz que tá sucesso na porta de um avião com um monte de dinheiro no mão, sucesso, aí dá 200 mil likes. Então a pessoa não quer saber o processo, ela quer saber o resultado e acha que vai cair do céu aquilo. E muitas vezes o resultado que é mostrado na foto bonitinha não é a realidade. Exatamente. Não, é só para dar o engajamento. Exato. Por exemplo, um cara que faz muito isso, o Floyd Mayweather, boxeador. Ele ostenta muito a vida dele. Aí você pensa assim, tá, eu queria isso. Você já viu a vida particular dele? Você viu como é que é a dinâmica dele com os amigos? Cadê a esposa dele? Cadê os filhos? Pô, você tem que saber o que você quer. Entendeu? E aí, você tem que pagar o preço. E tá tudo bem pagar o preço. Se você escolheu ser professor e não quer estar nas redes sociais, não quer... Tá tudo bem, você escolheu. Seja feliz com o que você escolheu. Você só não pode ficar nessa de, mas eu queria... Eu sou isso, mas eu quero aquilo. Decide, bicho. O que eu ia te falar é que eu tenho um exemplo claro disso, né? Tipo, faz um vídeo postando, pregando a palavra e depois faz um vídeo comentando sobre a Fazenda. Tu vai ver qual que tem mais engajamento. Aí as pessoas falam, mas está corrompido. Está corrompido porque você está corrompendo. Sim. Você não gosta disso? Para de assistir, para de dar moral. Eu vejo muito por esse lado também. A maioria das pessoas que falam, não, mas você não pode fazer isso, tem que fazer isso, é porque ela tá te falando para fazer o que ela consome. E aí as pessoas têm que se reeducar naquilo que consomem.
Por isso que eu acho tão importante, por exemplo, ontem mesmo a gente estava conversando aqui com o Kennedy e com a Brenda, e eles trabalham com redes sociais, e eles estão falando, cara, quando você se entrega, você tem que se entregar por inteiro, para ser verdadeiro, né? Então, fala não existe o teu Instagram pessoal e o teu profissional, tipo, esse Olavo Gestor, @OlavoGestor, não existe. Então, naquilo que eu tô falando, eu vou falar do meu trabalho, eu vou falar da minha fé, eu vou falar dos meus filhos, eu vou falar da minha esposa. E as pessoas, quem não quiser, tudo bem. Vai lá. Beleza. E aí, quando tu me perguntou sobre essa questão de influenciar, eu te falei, né, que eu entrei e os colegas me perguntaram e eu dava força, eu dizia, faz assim, é assim que eu faço. E hoje eu vejo muita gente top aí, um monte de dentista falando, colegas gravando vídeo, entregando assuntos, né, entregando informação gratuita, que eu acho que isso é fantástico. E eu tive que definir quem que eu ia ser, igual eu te falei, né, que influenciador eu ia ser. Então eu escolhi, eu não... a moda agora é o Reels da dancinha. Não, eu não vou fazer dancinha, não gosto, não é o que eu quero, vou fazer o Reels de procedimento. De qualquer coisa. E quanto mais você for, mais difícil é de te copiar. Entendeu? Como? Não, porque o feed tem que ser não sei o quê, tem que ser assim, não pode postar foto assim, não pode misturar a família. Eu vou misturar o que eu quiser. O feed é meu. A gente é mal. Mais mal que o pica-pau. Entendeu? Então, assim, eu vou fazer isso. No dia que eu tiver, sei lá, com vontade de postar uma árvore que eu gosto, vou postar. Gente... Sabe? Deixa as pessoas ser as pessoas. Deixa a pessoa ser a pessoa. E aí eu acho que isso é fundamental, até ter esse conhecimento, como a gente já tinha falado, né? Como as pessoas estão vivenciando muito essa questão de falsas vidas na internet, acaba influenciando nessa dinâmica da harmonização, do direcionamento para uma ideologia do que seja a beleza hoje, né? Dessa cópia do que é visto lá do outro lado do mundo. Então, a pessoa quer estar sempre perfeita e acaba, vamos dizer, corrompendo um pouco esse mercado. Sim. E aí depende muito dessa ética que a gente falou muito, né? De ter consciência de passar uma análise precisa, né? É o que a gente também tem isso, né? Porque quando as pessoas procuram a gente, quase sempre no início, eles querem... o que vocês entregam de resultado? E hoje, a gente... né? Que é um negócio assim... resultado... resultado a gente não entrega. Resultado quem entrega é a empresa. No nosso caso. No nosso caso. Que a Marina entrega o resultado. No nosso caso, a gente entrega a solução, né? E você tem que aplicar. Se você não aplicar, você já tem o resultado. É zero. Né? Então... aí, você falou um negócio que as pessoas acham que solução e resultado é a mesma coisa. Sim. A solução é a forma de você chegar no resultado. Agora faz. Né? O mal do nosso cliente, por exemplo, de alguns, né? Não vou falar todos, mas alguns falam assim, mas você não fez. Eu falei, não, cara, não. Eu te mostrei como é que faz. Quem faz é você, consultor, não é fazedor. Entendeu? É diferente. E é importante isso que vocês falaram, porque realmente a visão de quando a gente chega é achar que aí o resultado. E aí quando você entende qual é realmente o trabalho que vocês fazem, aí é onde a gente... Não é resultado. Ele vai entregar a fórmula e aí eu vou ter... E cada empresa é de um jeito, né? Sim. E aí eu vou ter que executar. Por isso que o envolvimento do empresário é sempre importante. Porque cada empresa é de um jeito. A gente conhece processos, a gente conhece ferramentas, a gente conhece técnicas, mas a gente tem que adaptar isso ao negócio da pessoa. Aí, você e o Isaac, missão, por exemplo, né? Você e o Isaac, o teu negócio é completamente diferente do dele. Eu não posso aplicar a mesma técnica do mesmo jeito nos dois negócios, que não vai dar resultado. Então você tem que entender, e a melhor pessoa para entender do teu negócio é você. Entendeu? Por isso que tem que estar sempre muito bem envolvido. Marina, para a gente concluir,
eu queria saber o seguinte, você... a gente falou até da questão do propósito, né? Como que você enxerga assim, aquilo que você tem feito, né? O impacto que você tem causado, o que você tem visto, até na questão da influência que você teve sobre outros profissionais, porque assim, você pode até falar, eu acredito que eu fui a primeira. Tudo bem, mas tem algumas pessoas que você sabe que tipo, você causou um impacto nelas. Como que você se vê nisso? Você vê como uma concorrência de mercado? Você vê como um papel que é seu? Tipo, se você se mantiver à frente, você vai estar ajudando outras pessoas a... Como que você enxerga isso daí? Tanto... E aí eu vou perguntar, tanto para o teu desenvolvimento espiritual, pessoal e profissional. Outra palavra que está na moda também é propósito, né? O meu propósito e tal. Qual é o seu propósito? Gente, na minha concepção, o meu propósito é estar aqui para adorar o Senhor, né? Amém. E Amém. As demais coisas serão acrescentadas. Então, assim, voltando agora para a questão da influência. Quando eu comecei a influenciar e as pessoas vinham me perguntar, eu achava muito legal. Falei, cara, que bacana, olha, tal. Daí, quando eu vi que muitas pessoas estavam fazendo do jeito que eu fazia, me deu ciúme. Fui, poxa, tá todo mundo me copiando. E aí, depois virou de novo. Cara, não é que tá todo mundo me copiando. Na realidade, eu tô virando uma chave ali naquele momento. Né? Então, assim, eu tô sendo um agente de transformação. Então, assim, foram detalhes mínimos. Então, assim, depois que eu fiz essa análise de... Primeiro eu tive ciúme, depois eu realmente vi que era algo muito bom. Hoje eu enxergo isso como uma coisa fantástica. Foi muito bom para mim, como para maturidade profissional, né? E eu não enxergo essas pessoas como meus concorrentes. Eu penso que cada um de nós... tem uma missão, tem um propósito, tem uma visão. E as pessoas que vão nos procurar, elas vão nos procurar por isso também. Né? Porque, assim, profissionais da harmonização, tem muitos. Bons profissionais, também tem. Que trabalham com bons produtos, também. E aí, o que vai me diferenciar? Né? Então, eu acredito que é mais por essa questão. Quem eu sou, o que eu entrego, como eu recebo, qual é a experiência que eu consigo proporcionar. E hoje também está muito, muito em alta essa questão da experiência que você proporciona para o teu cliente. Né? Então, assim, eu acho que o que me diferencia, não em questões concorrentes, porque eu não vejo os meus colegas dentistas como concorrentes, é isso. É saber que o que vai me diferenciar de um ou de outro não é somente o meu trabalho, a minha técnica profissional, mas é aquilo que eu sou. Perfeito. Mais alguma pergunta? Não. Producer. Boa. Pois é. Aí, para fechar, a gente sempre pede para o convidado dar uma dica, né? Para quem está assistindo. E aí a gente queria que você deixasse uma dica para encerrar. Então, você vai encerrar o episódio. Então, antes da Marina falar... que foi? Ninguém me avisou que eu ia dar dica. A gente nunca... Tem que ser natural. A gente faz de propósito. É o nosso propósito, fazer de propósito. Então, antes da Marina falar, gente, quem não estiver seguindo até agora, que tipo de ser humano é você? Que isso, mano? Não vai cuspir. Vai virar figurinha. Vai ver aquela figurinha da Black Bebê. Então siga, curta, comente, compartilha, o sininho, o aviãozinho, o joinha, a bagaça toda. Me siga também, siga, doutora Marina Veloso. O Rafael vai ter botar tudo. na rede social, doutora Marina Veloso, harmonize a sua lataria. Ela faz tudo, ela resolve. Martelinho de ouro. Então, é isso. Agora, com vocês, a dica da doutora Marina. Então, eu acho assim, como a gente falou muito dessa questão da rede social, da influência e de quem você é e do seu propósito, eu acho que
Eu acho não, eu tenho certeza que a melhor dica que eu posso dar é essa. Seja você, seja autêntico, não seja obrigado a nada, faça aquilo que está dentro da sua visão, missão, valores, né? Porque quando você entrega quem você realmente é, independente de ser instagramável ou não, você vai ter pessoas reais, né? Ao seu lado, trabalhando com você, admirando seu trabalho. Eu acho que a gente sempre tem pessoas que estão nos admirando, nos observando e que a gente consegue influenciar, né? E eu acho que para você ser um bom influenciador, você tem que ser honesto consigo mesmo e transparente. É isso. Show de bola. Show, obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Crack! Crect. É crect. Ele filmou isso, viu? A gente falou obrigado, mas continuou filmando. Vai bombar. Não teve pausa não nesse negócio? Não. Que molecagem, bicho.